Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso ESG. Nós estamos estudando o Evangelho Redivivo. Estamos no livro 2, né, que é o Evangelho de Mateus. Hoje o tema é de número 38, o mistério do reino dos céus. A parte narrativa é o número 1. Nós temos 3 partes na narrativa. Jorge começa hoje, Márcia faz, e depois eu faço a terceira. Então, como está aqui, a facilitadora é a Georgia, e é para a gente começar a reunião de hoje, a gente vai fazer a leitura da página inicial. O livro, então, é O Caminho, Verdade e Vida, né? A psicografia de Chico, o Espírito Emmanuel. E é o número 46, Quem és? Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas ao trem? Tiago 4:12. Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que os erros dos outros, convertidos em objetos de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza de seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será esse assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? É a prece, ouvir. Irmãos e irmãs, é o momento para a gente iniciar a nosso médico estudo da irmã Geórgia, que todos esses estudos e paz com os amigos espirituais de Bezerra de Menezes, de bem de todos os espíritos internados e os espíritos desencarnados, e assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigada, Alvinho. Então, a gente vai passar o estudo dessa noite, que está sob a responsabilidade da Georgia. Bom, boa noite a todos. Então, vamos dar continuidade a esse trabalho que a gente vem fazendo, né, do estudo do Evangelho Redivivo, no caso do livro 2, como já foi falado, como a Miriam falou, que é o estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus. E agora nós estamos no tema 38 desse estudo. Esse tema 38, né, ele está em Mateus,
capítulo 11, o que eu vou fazer hoje. Versículos de 1 a 30, tá? Mas eu gostaria de destacar aqui que na Bíblia de Jerusalém, os capítulos 11, 12 e 13 de Mateus trazem esse título geral, né, chamado O Mistério do Reino dos Céus. E esses 3 capítulos de Mateus, que tem como título esses mistérios, né, O Mistério do Reino dos Céus, comportam, respectivamente, 3 partes. Vamos entender aqui as partes, né? Como é que serão estudadas essas partes. A primeira narrativa, né, ou seja, a primeira parte, possui 2 narrativas. Tá? A narrativa 1, que é esse tema que nós vamos estudar hoje, que é Mateus, capítulo 11, versículo de 1 a 30. Depois nós temos a narrativa 2, em Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 50. E a terceira parte desse estudo, né, desse título, O Mistério do Reino dos Céus, exatamente o capítulo 13, que é o título do discurso em parábolas, no qual consta essa excelente metodologia didática utilizada por Jesus na transmissão dos seus ensinamentos, que é o ensino por parábola. Nós já cansamos de falar aqui, sempre falamos, que Jesus se utilizava dessas parábolas porque ele precisava transmitir os seus ensinamentos para um povo, na época, muito ignorante em relação à vida espiritual. Então, para que ele pudesse, né, se fazer entender, ele utilizava o recurso das parábolas, né? Uma alegoria, as várias alegorias que nós, quando estudamos, a gente acaba compreendendo, e já, claro, né, com a estrada que a gente já caminhou até aqui, o que estava implícito em cada parábola que Jesus falava, né, que Jesus sinalizava. Então, lá no Evangelho, só para a gente ter uma noção, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, no item 3, está assim: aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse Jesus: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, esse título de Mistérios do Reino dos Céus também consta no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá colocado, nesse capítulo 24. E assim, no entendimento espírita, o reino dos céus, ou reino de Deus, como também é chamado, como também é nomeado, ele não é necessariamente um lugar, né? Um lugar circunscrito, não é um lugar onde você possa se localizar geograficamente. É também um estado da nossa alma, né? Vamos dizer assim, o reino dos céus é como a gente vai evoluindo moralmente, a condição que a gente tem de estar em plano espiritual elevado, né? Como a gente já sabendo, aí, um sentimento de plenitude, não necessariamente um lugar. E nessas parábolas de Jesus, que vamos ver depois lá para frente, né, no tema, a partir do tema 40, se eu não me engano, do Evangelho Redivivo, a gente vai encontrar exatamente vamos dizer assim, o que Jesus queria, na verdade, é a nossa transformação espiritual pela aquisição das virtudes, conforme ele ia ensinando. Então, é aquele momento, né, em que cada um começa a cuidar da sua modificação, da sua conquista, né, do seu reino do céu, mas a conquista no sentido de sentimento,
de conexão, de vibração, e não um lugar específico. Então, só para falar sobre essa questão do reino dos céus, né? E esse mistério do reino dos céus, ou seja, são as verdades espirituais que Jesus queria nos transmitir. E aí, todo esse estudo, né, que a gente vai estar realizando hoje, tem as ideias principais, exatamente nessa narrativa 1, capítulo 11 de Mateus, no versículo de 1 a 30. As ideias principais desse capítulo, ou seja, dessa narrativa tão longa, né, do versículo 1 ao versículo 30, diz aí, primeiramente, da grandeza espiritual de João Batista, ou seja, Mateus vai nos mostrar, nesse capítulo 11, nesses versículos de 1 a 30, Jesus falando da grandeza espiritual de João Batista, da missão de João Batista, ambas testemunhadas pelo próprio Jesus. Ideias principais desse texto. Temos também aí um segundo momento dentro dessa narrativa, Jesus lamentando a indiferença pelos seus ensinamentos em algumas localidades, ou seja, como ideia central, continuando dentro desse Mateus 11, de 1 a 30. Jesus vai citar, né, as cidades que receberam, vamos dizer assim, a sua palavra e a indiferença dessas cidades e, consequentemente, o que iria estar acontecendo nessas cidades, né? E, no terceiro momento, dentro dessa narrativa 1, Jesus se declara o enviado celestial. Ou seja, esse estudo de hoje, o tema 38, onde fala no capítulo 11 de Mateus, do versículo 1 ao 30, são essas as ideias principais de todos esses versículos. A grandeza espiritual de João Batista e a missão de João Batista, testemunhadas pelo próprio Jesus, Jesus se lamentando pelas cidades que receberam seus ensinamentos e que, na verdade, não se melhoraram, né? Não mostraram conhecimento ou não mostraram nenhum interesse em utilizar aquilo dentro do seu próprio povo, e Jesus se declarando o enviado celestial. Então vamos aí a passagem, né? É preciso a gente falar dessa passagem por inteiro para depois desmembrar em cada um daquelas ideias principais. Então, a grandeza espiritual de João Batista e a missão são testemunhadas por Jesus. Ela está do 1 ao 19, mas eu trouxe todo ele aí para poder a gente depois ir falando aos poucos. Quando Jesus acabou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras do Cristo, enviou-lhe alguns dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que vi e ouvis e vedes. Ide contar a João o que ouvis e vedes. Os cegos recuperaram a visão, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não se escandaliza por causa de mim. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que fostes ver no deserto?
um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E mais do que um profeta, é dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Olha aí, Jesus aqui já falando primeiro, né, dos feitos de João aí, mas também falando que já tinha sido anunciada a vinda de João antes dele. Está lá, ó. É dele que está escrito, quer dizer, os profetas escreveram, né, antes dele. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior que João o Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, continuando. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E, se quiserem dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Olha aí, falando de reencarnação. Quem tem ouvidos, ouça. A que compararei esta geração? Ela é como crianças sentadas nas praças a desafiarem-se mutuamente. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não batestes no peito. Com efeito, veio João, que não come nem bebe, e dizem: um demônio está nele. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Bom, então, para a gente, né, começar a entender, vocês perceberam aí que esses capítulos, esses versículos, eles falam da vinda de João Batista, né? Então, esse testemunho valoroso de Jesus sob o Espírito João Batista e a missão que lhe coube, ou seja, que João Batista veio fazer antes de Jesus aqui, está aí expresso nesses capítulos, no capítulo 11, né, nesses versículos iniciais. Então, essa é a ideia principal do texto. E, para a gente entender que, conforme está na Escritura, lá está no texto, no Evangelho de Mateus, João foi anunciada também pelo profeta Malaquias em dois momentos. Então, vamos lá. Primeiro momento está aí. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Outro momento em que foi anunciado. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Também temos Isaías, capítulo 40, versículo 3, anuncia, referindo-se a João o Batista: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, a gente viu que já
a vinda de João Batista já tinha sido anunciada por outros profetas, né? Não só pelo profeta Malaquias, como o profeta Isaías também, que são profetas do Antigo Testamento, tá? E Jesus, segundo esse capítulo 11 de Mateus, não só fala de João Batista, como da sua missão, tá? Então, tá aí, ó, o profeta Isaías e os demais, né? E o Malaquias. Jesus não só dá testemunho, como confirma ser ele o precursor, ou seja, aquele que veio antes, né? Então tá lá destacado no versículo 11 ao 14, como ele não só deu testemunho, como ele confirmou a vinda de João antes, ele sendo o precursor da vinda de Cristo. Está lá, ó. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. E se quiserem dar crédito, ele é o Elias que deve vir, conforme já lemos aí. Ainda tem, né, o versículo 15, que Jesus ainda diz: quem tem ouvidos, ouça. Bom, primeiro, Jesus não só dá testemunho da elevação espiritual de João Batista, como confirma ser ele o precursor do advento, ou seja, o precursor da vinda do Cristo, e também ser a reencarnação de Elias. Tá? Então, aí, ó, nesses versículos, Jesus está dando testemunho da elevação espiritual de João Batista, também está confirmando, né, ser ele o que veio para anunciar a vinda do Cristo também, e depois João Batista sendo a reencarnação de Elias, que é do Antigo Testamento também, né? Então, Jesus aí está dando testemunho, confirmando que João Batista é o precursor do advento da vinda do Cristo, né, do nascimento do Cristo, e também João Batista, a reencarnação de Elias. E desse finalzinho aí, que foi o versículo 15, onde ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Lá no livro Palavras de Vida Eterna, né, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel pondera e aconselha: ouvido toda a gente tem, ouvidos que apenas registram sons. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústicas da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir. Claro que a mensagem ela é muito maior do que esse trecho, mas esse trecho deixa claro aí para a gente, né, qual o significado do versículo 15, quando Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Não é o ouvido que apenas registra sons, que capta o som, que vibra no ar, mas aquele ouvidos de ouvir dentro do que Emmanuel falou aí. Se a gente pretende sublimar as possibilidades, ou seja, se a gente pretende elevar a possibilidade de ouvidos de ouvir realmente, tem que estudar, refletir, ponderar e auxiliar fraternalmente. Bom, dando continuidade. Esse versículo 15, né, onde diz lá: quem tem ouvidos, ouça, trata-se de um alerta de Jesus, que usualmente nos mantemos surdos a esse aviso do Mestre, ignorando. Bom, continuar. Aí a gente foi até o versículo
15, né? Onde a gente viu Jesus falando de João Batista. É bom entender isso, porque é essa a proposta do estudo, a gente entender dentro do que trouxe Mateus nesse capítulo 11, no versículo de 1 a 30, a gente entender essa proposta dessa narrativa, aonde está ali. Até o 15, ali Jesus veio claramente colocando da vinda de João Batista, da sua missão, né, o testemunho valoroso de Jesus em relação a João Batista e a missão de João Batista vindo, né, sendo precursor do advento do Cristo, bem como a reencarnação de Elias. Mas dando continuidade a essa narrativa, nós vamos aí analisar os versículos de 16 ao 19, que foi lido anteriormente também, mas vamos dar destaque, porque nesse trecho, Jesus faz uma avaliação a respeito do estado moral das pessoas que viviam aquela época. Então, olha como, ponto a ponto, a gente vai conseguindo enxergar essa narrativa de Mateus, né? Ou seja, esse capítulo 11, onde Mateus traz Jesus falando de João Batista, dos feitos de João Batista, falando da reencarnação, falando também a respeito do estado moral das pessoas que viviam aquela época, onde ele diz aí, ó, a que compararei esta geração, né? E aí ele vai falando, como ele disse lá no final, veio o filho do homem, veio, com efeito, veio João, que não come nem bebe, e dizem, um demônio está nele. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Então nós temos, né? E a nossa geração? Como é que está em relação a isso, né? Então a gente tem aí, né? Se a gente avaliar refletir, né? Avaliar, que nós não temos condições de avaliar. Mas se a gente ponderar, se a gente pensar sobre essa avaliação de Jesus a respeito da humanidade, e aí a gente se remete à época em que Jesus esteve aqui, esteve entre nós, e mesmo a gente considerando que de lá para cá houve um aumento significativo da população encarnada, né, na época de Jesus para a época atual, quantos milhões de espíritos encarnaram, né, e estão aqui. A população aumentou muito e a gente percebe que as mesmas mazelas, os mesmos problemas, os mesmos defeitos continuam predominantes. Porque o nosso processo de elevação espiritual ainda é muito lento. Mesmo passado tanto tempo, desde a vinda do Cristo até o dia de hoje, a gente observa as pessoas coletivamente, né? Se a gente fizer uma análise coletiva da humanidade, a gente percebe que ainda estamos muito próximos da condição de crianças espirituais, né? Deixar bem claro que a gente não deve confundir maturidade espiritual com progresso científico. Avançamos muito na inteligência, cientificamente avançamos muito. Quantas descobertas! O homem já foi ao espaço, né? Estamos aí nas menores porções cada vez mais da matéria, descobrimos, além de elétrons, de prótons e nêutrons, outras partículas subatômicas. Enfim, sabemos que evoluímos muito cientificamente. E fora, arrisco aqui a falar, né? Fora o que já se está em andamento, mas ainda não temos conhecimento. Fora o que já se está sendo aí inventado,
né, ainda está sendo explorado e ainda não chegou ao nosso conhecimento. Então, esse crescimento desses valores morais, né, é, claro, aliado à maturidade espiritual, permanece ainda muito que no terreno individual. Não faz parte ainda do território coletivo, né? Então, percebemos que os espíritos encarnados já apresentam, como a gente já tem aí vários, né, dentro da doutrina espírita, ou mesmo que não da doutrina espírita, mas de outras denominações religiosas, que vieram com grandes propósitos, né, mostraram uma maturidade espiritual muito grande, mas isso é individual. Coletivamente, ainda, né, que a gente esteja crescidinho, um pouco mais crescido, a gente ainda está muito jovem, muito criança espiritualmente, e a gente se prende a poucas coisas, as coisas fúteis, pueris, né? As coisas que são transformadas a todo instante no mundo que a gente vive, no mundo físico. E sustentado muitas vezes por quê? Pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela ingenuidade da nossa alma, né? Pela nossa infância ainda mesmo espiritual. Muito bem, então, Jesus faz uma avaliação do estado moral das pessoas que viviam naquela época que não tem muita diferença da geração de hoje, né? Essa geração está lá no Evangelho Redivivo, né? Esse trecho, trata-se de uma geração de espíritos insensatos e imaturos, que demonstravam apego excessivo às coisas transitórias da reencarnação, muito semelhantes a crianças mal-humoradas que se negassem a participar de todos os brinquedos que se lhe propõem. Ou seja, né, igual aquela criança pirracenta, aquela criança que, por mais que você ofereça, ela nunca está satisfeita com nada e não quer participar de nada e cruza os braços e fica com aquela cara ali, igualzinho está aquele negócio ali na cabeça da pessoa, né? Então, os judeus rejeitavam todas as ofertas divinas, tanto a penitência de João, né? Ou seja, até o que João trazia, né? Como arrependimento, que João, os atos, né? Jejum, orações, peregrinações, mostrando fidelidade a Deus, eles rejeitavam essas ofertas divinas, como também a condescendência de Jesus, ou seja, a complacência de Jesus, né? Aquela gentileza de Jesus. Então, olha só, aí é que está se tratando dessa geração, né? Que geração é essa a que Jesus se, se reportava? É igual isso aí, ó, né? É a geração mimimi, né? A geração de hoje que a gente fala geração mimimi, se tratando daquela geração daqueles espíritos insensatos e imaturos que Jesus se referiu nessa passagem aí de Mateus. E aí, até o 19, então, nós vimos o quê? Do 1 ao 15, Jesus falando de João Batista, do 16 ao 19, ele falando da questão da geração, da humanidade, da condição espiritual, né, do povo daquela época. E aí, no 20, nós vamos entrar na questão em que Jesus lamenta a indiferença pelos seus ensinamentos em algumas localidades. Esse ainda eu não apresentei para vocês. Então, diz assim, do 20 ao 24. Então começou a verberar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres por não se terem arrependido. Quando Mateus fala que então começou a verberar as cidades, ele está falando que Jesus começou a repreender, começou a criticar, a censurar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres por não terem
ou não se terem arrependido. E aí continua, né? Abre aspas, porque está a citação aí de Jesus. 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro, que é outra cidade, e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Então, olha aqui o que Jesus fala. Está falando, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Aí ele faz a comparação com duas outras cidades. Porque se em Tiro e em Sidônia, os milagres que foram feitos lá, né, os ditos milagres, tivessem sido realizados nessas cidades, teriam se arrependido, né, teriam, vamos dizer assim, seguido Jesus. Mas, continua ele, 22, mas eu vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. Então, Jesus ali advertindo, né? Ele falando o comportamento dessas cidades, do povo dessa cidade, Corazim e Betsaida, e ainda diz que no dia do julgamento haveria menos rigor, ou seja, seria levado mais em consideração Tiro e Sidônia do que para eles. Por quê? Nós vamos entender o porquê. Mas vamos continuar lendo aí a passagem. No versículo 23, Jesus continua. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevará até o céu? Antes, até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Então, olha aí, Jesus falando de Cafarnaum, que foram feitos, né, os ditos milagres, e aí, antes de Cafarnaum se elevar até o céu, entre aspas, não existe um lugar circunscrito, vai descer até o inferno também, que não existe um lugar circunscrito. São, vamos dizer assim, as condições vibratórias daquele povo, daquela localidade. E ainda dizendo, se Sodoma tivesse acontecido os tais milagres que em Cafarnaum se realizaram, Sodoma não tinha sido destruída. E no versículo 24 diz, mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Muito bem. Então aí Jesus, no capítulo 11, do versículo 20 ao 24, ele lamenta a indiferença dos seus ensinamentos nessas localidades, né? Muito bem. O que quer dizer isso aí? Bom, só para a gente ter uma ideia. Segundo os evangelhos de Mateus e Lucas, Jesus realizou a maioria dos seus ditos milagres em Corazim, juntamente com Betsaida e Cafarnaum. No entanto, Jesus censurou estas cidades porque elas não se converteram aos seus ensinamentos. Os ditos milagres realizados em Corazim não foram citados na Bíblia, aparentemente, por não ter havido ali nenhuma comunidade cristã que propagasse esses acontecimentos. Essa indiferença e até mesmo essa perseguição a Jesus e aos seus discípulos ocorreram durante a pregação do Evangelho do Reino em algumas comunidades. Jesus não só lamenta a rejeição ao Evangelho nas localidades aí citadas, mas assinala também a destinação futura que lhes caberia. Tais cidades se tornaram impiedosas na percepção de outros profetas judeus que vieram antes do Cristo.
cujos habitantes se sentiam ameaçados pelas verdades pregadas pelos próprios profetas e depois por Cristo. Então, vamos continuar aqui para a gente entender. Por que que elas se sentiam, então, ameaçadas, né? E aí, por que que, na verdade, né, o que que essa figura aí representa, né? Receberam o Cristo, receberam os ensinamentos, mas não conseguiram aproveitar, não conseguiram tirar dali a lição para, vamos dizer assim, a sua ascensão, né? Por mais que tentassem içar aí o caminho, não estavam conseguindo, porque estavam amarrados, estavam presos, estavam, né, muito mais preocupados com os dogmas, muito mais preocupados com a questão material, com o egoísmo, com a vaidade, do que necessariamente em absorver a proposta do Cristo. Então, para que a gente entenda essa essa ameaça sentida, né, por algumas dessas comunidades, está aqui, ó. Nos parece oportuno algumas características das cidades mencionadas por Jesus, a gente analisar, né, para a gente compreender a mentalidade desses habitantes. Muito bem. Então, aqui tem um mapa, né, lá daquela região, um mapa antigo, Corazim ou Corazim com N ou com M e Betsaida, né? Corazim está lá, situada às margens do Mar da Galileia, está aqui a setinha, e Betsaida situada mais ao norte, aí nas praias norte da Galileia, perto do Jordão, do Rio Jordão. Então, grandes feitos de Jesus aconteceram nessas regiões a ponto de serem considerados milagrosos. Já abrindo um parênteses, a gente sabe que a doutrina espírita não considera milagre, né? Considera algo explicado pela, vamos dizer assim, capacidade de Jesus, no espírito puro encarnado, de realizar, utilizando-se daquilo que o ambiente oferecia para e da condição, né, de como, por exemplo, ele não ressuscitou o morto, simplesmente a pessoa não estava morta, estava em estado catatônico, né? Então, a gente já, essa aí é só para a gente entender que vem sempre ali falando da palavra milagre, mas que a doutrina espírita não considera milagres. Então, grandes feitos de Jesus aconteceram a ponto de serem considerados milagrosos nessa região. Entretanto, nada modificou a forma de ser e agir desses habitantes, que, por certo, continuaram repetindo erros e erros graves, a ponto de o mestre se lamentar. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Né? Ô, Miriam, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer? Não, mas eu lembro que são as cidades dos três ais, né? Que é Corazim, Betsaida e Cafarnaum, né? Que foram até a questão desses É. três ais aí, que são as cidades, Ai, né? Corazim, ai de ti, Ai, Corazim, são as cidades. Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. E Isso. ainda fez comparação com cidades Tiro, né, Sidônia e a Sodoma. Então, né, em relação ao ao ensinamento que Sim. foi dado É a ele, incrível, né? As cidades que mais. Quando eu fiz o cego de Betsaida, e é verdade, que a cidade que mais teve Jesus ali fazendo os seus fenômenos, os seus prodígios, só foram as cidades que menos entenderam, aceitaram, né? exatamente, Entenderam. exatamente. Então, daí, ó, e daí que está aqui, né? Entretanto, nada modificou a forma de ser e agir dos seus habitantes, que, por certo, ó, grandes feitos de Jesus aconteceram lá, mas nada Sim, modificou a forma deles agirem, dos habitantes agirem, que continuaram repetindo os erros graves, né? Continuaram agindo de maneira errada a ponto do mestre se lamentar. Ó, Tiro, né, que ele citou lá no texto também, Tiro. Deixa eu só botar aqui para baixo o negócio. Era o principal porto marítimo da costa fenícia,
uma cidade independente, seus governantes dominaram a maior parte das cidades costeiras da Fenícia, estendendo-se para o interior até o Líbano. Tiro foi o palco de muitas invejas e conflitos bélicos, sobretudo com o Egito e a Síria inicialmente. Desempenhou um papel ativo, né? Tá lá, no comércio marítimo da época, inclusive comercializando artigos de luxo vindos do Egito, a ponto de Tiro ser considerada a localidade comercial mais importante do Mediterrâneo Oriental. Então, está lá mostrando, ó, Tiro, a outra cidade também, Sidom, ou Sidônia, Sidom. né? Está com a setinha aqui mostrando, ó, só para a gente entender, né? Que foi citado aí no texto. E como a cidade realizava o tráfico de escravos hebreus, foi intensamente criticada por profetas judeus como Isaías e Amós, entre outros. Eles tinham essa prática, né, de traficar escravos. A queda definitiva de Tiro aconteceu durante as Cruzadas. Atualmente existem apenas ruínas. Por esses e outros motivos, a cidade era efetivamente poderosa, mas pagã e idólatra, onde exercia inúmeras práticas inescrupulosas e criminosas. Então, daí Jesus ter citado Tiro, fazendo a comparação com Corazim e Betsaida, né? Sidônia ou Sidom, nome de uma antiga cidade dos cananeus, situada na costa do mar, cerca de 14 quilômetros de Tiro. Ficavam próximas, né? Fala de Sidom e Sidônios como sinônimo de Fenícia e fenícios. O objeto principal da adoração era a deusa Astarote, essa aí ao lado, né? Símbolo da fertilidade. Gente de Sidom veio à Galiléia para ouvir a palavra de Jesus e presenciar os seus milagres. No governo dos juízes, os sidônios oprimiram os israelitas. Estes, por sua vez, passaram a adorar os deuses dos sidônios, cujo principal deles foi Baal, que simbolizava o sol. Então, olha só, gente, vamos só voltar rapidinho lá no trecho, só para a gente entender uma coisa. Vamos voltar lá. Olha só. Olha aqui. Vocês viram aí, né? As principais características que foram citadas aí sobre Tiro, a questão da cidade de fazer tráfico de escravos hebreus e outras, né, outras situações mais, e de Sidônia também, né? Olha lá. E olha o que Jesus diz. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito teriam se arrependido. Olha só, hein, gente? Por que que Jesus citou Tiro e Sidônia? Pela condição dessas cidades. Olha lá, né? Tá aqui, ó. Palco de muitas invejas e conflitos bélicos. Outra coisa. Olha lá, tráfico de escravos hebreus, né? E uma cidade poderosa, pagã e poderosa, porém pagã e idólatra, e exercia inúmeras práticas inescrupulosas e criminosas. Então, olha, Jesus usa como exemplo para Corazim e Betsaida, Tiro e Sidônia, que foi outra cidade também, né, que não tinha, vamos dizer assim, que não era uma cidade evoluída, não tinha moralidade. Tinha outro deus, né, cultuavam outros deuses. Então ele usa lá Tiro e Sidônia como exemplo, dizendo que se tivesse sido realizado nessas cidades, uma parte que fosse dos prodígios de Jesus, elas teriam se arrependido. Então, ele é bem assim, ele é bem duro, né, na crítica que faz em relação à questão da condição de Corazim e Betsaida pela passagem que teve por lá, pelos ensinamentos que ali deixou. Por que Jesus falou assim de Cafarnaum? Né? Tá lá, até está repetindo aqui. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevará até o céu?
Antes, até o inferno descerás. Aí diz lá, porque se em Sodoma tivesse sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Muito bem. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Né? Por que Jesus falou assim? Ora, se na cidade havia mais judeus, eles detinham, por princípio, maiores esclarecimentos sobre Deus, a justiça e a misericórdia divina. Então, os seus habitantes possuíam, desde o nascimento, informações espirituais que as outras pessoas não possuíam. Então, olha por que Jesus ainda, né, continua mais incisivo e principalmente em relação a Cafarnaum. Justamente por isso aí, ó. Porque lá em Cafarnaum havia mais judeus. E se por princípio os judeus, desde o nascimento, já tinham mais noção, né, do mundo espiritual do que as outras pessoas, não poderiam ter se deixado levar da maneira como se deixaram. Ô, Georgia, Oi. Tiro, Sidônia, parece que eles têm muita influência do Egito, né? Dessa Sim. coisa de cultuar os deuses, tudo, né? Da forma como eles faziam, porque eles foram muito influenciados, né? Teve muita troca ali. E não Então, era o assim, caso de por isso que Cafarnaum? ele fala que, né, lá tinha muito mais judeu, ali não, né? Eles tinham já outras Exato. práticas há muito tempo, né? Exatamente. Então, eles tinham muita influência dos egípcios mesmo. Então, eles tinham esse culto aos outros deuses, né? E não tinha essa percepção do mundo espiritual, mas Cafarnaum já, o povo já tinha mais noção Nossa, isso. do Sim. nascimento, já tinha essas informações, É né? porque eles eram judeus, na verdade, né? Meu Assim, Deus. mais tem influência tanto, né? Exatamente, não sofria tanto aquela influência, né? Então tá aí, ó, Cafarnaum, né? E era a aldeia situada a noroeste do Mar da Galileia. Consta que Jesus teria se estabelecido em Cafarnaum e feito ali seu lar no início do seu ministério. Então, olha, gente, por que que Jesus falou com mais intensidade ainda em relação a Cafarnaum? Porque olha lá, consta que Jesus teria se estabelecido lá, né, feito ali o seu lar no início do seu ministério. E dali, então, realizou suas primeiras pregações e fez muitas curas. Cafarnaum era, evidentemente, uma cidade de pescadores e tinha uma população de não mais de 1.000 habitantes. Consta que em Cafarnaum, Jesus foi muito criticado pelos religiosos do clero. Então, aí, ó, nós temos, por exemplo, só umzinho, né, para ilustrar. Ali, Jesus curou o escravo do centurião. E essa passagem do Jesus curando o servo do centurião, tanto está citado lá em Mateus 8, que já vimos, no capítulo 8, versículo de 5 a 13, como também em Lucas, que a gente ainda não passou por ele, né? No capítulo 7, versículo de 1 a 10. Por que Jesus cita essas localidades? Né? Tá aí, ó. Qual o caminho que eu devo seguir? Aí está escrito respostas, as fáceis, porém erradas, ou as difíceis, certas, né? Vamos trans, transportar isso aí para os ensinamentos do Cristo, que ele mostrou lá, como foi falado na semana passada, do caminho, da porta estreita. E aí qual que a gente escolhe? A facilidade? O que é fácil, mesmo estando errado, é fácil. Eu vou seguir aqui. Agora, o que está certo, mas é difícil, tem pouca gente seguindo. Então, por que que Jesus cita essas localidades? Corazim, Betsaida, Tiro, Sidônia e Cafarnaum simbolizam o baixo nível de moralidade que os seus habitantes possuíam. Daí, lá na Gênesis capítulo 17, no item 14, o título que Kardec dá a essas localidades são cidades impenitentes.
tá? Então, Kardec denomina essas cidades citadas por Jesus nesse trecho aí de Mateus de cidades impenitentes, ou seja, são aquelas cidades que não demonstraram arrependimento por seus erros, por seus pecados e continuaram cometendo, insistindo naqueles erros. Eram assim denominadas porque, mesmo conhecendo os ensinamentos transmitidos pelos profetas ao longo dos tempos e por Jesus em especial, os seus habitantes optaram por seguir o comportamento moral distanciado do bem. Então, daí responde até aquela pergunta lá, né? Por que que essas cidades se sentiam ameaçadas? Justamente por isso. Aí, ó, não só Jesus, mas em especial Jesus, mas os profetas que o antecederam e que por lá passaram, transmitiram os ensinamentos, e depois, em especial, Jesus, não houve modificação, né, e os habitantes optaram em seguir o comportamento distanciado do bem. E a gente também, né, que nesse estudo do Evangelho Redivivo trouxe também, de uma forma muito interessante, a semelhança da parábola do semeador e das cidades pelas quais Jesus passou. Não precisa, assim, ser um grande estudioso para a gente entender essa semelhança lá, né? Que aí saiu a semear e os terrenos diferentes onde essa semente foi jogada e o resultado, né, que foi obtido. Então, tá aí, ó, a semelhança do simbolismo encontrado na parábola do semeador, que ainda vai ser falada por nós, que está em Mateus 13, quando começar lá o ensino por meio da parábola. Mateus 13, e essa do semeador em especial, está no capítulo, está no versículo de 1 a 9, na qual a semente, ou seja, a palavra do Cristo, o ensinamento do Cristo, caída em diferentes solos, indica os diferentes níveis evolutivos do ser humano. Cada localidade citada, Corazim, Betsaida, Tiro, Sidônia, Cafarnaum, simboliza o baixo nível de moralidade que os seus habitantes possuíam. E aí a gente entende, né? Uma pergunta que estava lá num dos slides do pessoal do Evangelho que fez, né, esse estudo do Evangelho Redivivo, eu trouxe a pergunta para cá. Existe diferença entre agir com ignorância e agir com conhecimento de causa? Né? Então, uma coisa é agir com ignorância, ou seja, eu ajo, mas eu não tenho conhecimento daquilo, então eu estou agindo praticamente por impulso. E agir com conhecimento de causa. A minha ação, seja ela qual for, mas não é desconhecido o problema que está acontecendo e eu tenho, inclusive, conhecimento vamos dizer assim, do certo, do errado, do bem ou do mal. Eu tenho conhecimento, eu sou capaz de discernir e saber que eu posso agir desta ou daquela forma. Então, tá aí. Quando alguém alega ignorância de algo, as suas ações e comportamentos derivam da ignorância, é óbvio. Mas quem conhece ou está informado a respeito do que é certo ou errado e faz a opção pelo incorreto, não tem desculpas. Olha aí, por que da fala de Jesus em relação àquelas, né, as cidades que ele citou, aquelas localidades e aos habitantes que ali, né, o solo que ali foi jogada a semente e que não foi aproveitado. É uma má escolha. Sofrimento que passará em decorrência da lei de causa e efeito será maior porque, mesmo conhecendo, não teve a força moral necessária
para sacrificar interesses e práticas materialistas, sempre de satisfação temporária. Então, dá para entender aí? Dá para fazer o link? Então, algumas. Por que que Jesus cita cidades que tinham, né, uma prática inescrupulosa, eram invejosos, traficavam escravos, mas por que que ele cita que no dia do julgamento há de ser muito mais pesado para Corazim e Betsaida do que para Tiro e Sidônia, que tinham práticas horríveis, por causa da questão da ignorância e do conhecimento de causa. Está aí, ó. Esse trecho explica bem, dá para a gente absorver, né, entender, refletir em cima daquele trecho de Mateus, onde Jesus fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. E cita Tiro, Sidônia e Sodoma, fazendo a comparação da questão exatamente essa daí. Cidades que agiam com ignorância, porque não tinham conhecimento, não estavam informados a respeito do que é certo ou errado, e as cidades que agiam de maneira errada, mesmo com conhecimento de causa. A opção foi sempre, né, de mesmo com as informações, não agir em favor do bem, né? Ô, Então tá. Jorge, a gente pode estar levando isso no nosso livre-arbítrio, né? Desde que você tem livre-arbítrio, você faz as suas escolhas, né? E arca com elas, né? Tipo Exatamente. assim, foi o que o Corazim, Cafarnaum e Betsaida fizeram, né? Eles tinham conhecimento ali, eles testificaram que fizeram as suas escolhas. Já as outras não tinham esse conhecimento, eles nem testificaram. Então, as escolhas deles não podiam ser aquelas que teria a oportunidade de ter as outras, né? Então, é lei de Deus, não é? É a Mas lei como, de Deus. né, judeus que estavam ali, já desde o nascimento, já tinham a noção dessas Sim, eles já informações. sabiam, né? É diferente, foi escolha deles, né? Eles Exatamente. tinham o como escolher, os outros não tinham escolha. Então, Era o que qual eles, a quer dizer, o diferença, que né? eles Por que que conheciam. Jesus cita aquilo daquela maneira? Por que que ele fala daquela maneira em relação a essas localidades? Porque está aí, ó. Qual a diferença entre agir com ignorância e agir com conhecimento? Exatamente dentro disso daí, né? Então, não esquecendo que Jesus é, portanto, o grande restaurador. Isso está onde, gente? Está lá no livro Vivendo com Jesus, de Divaldo Pereira Franco, psicografia do Divaldo, pelo espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 10, onde fala do grande restaurador. Aqui é um trecho. Jesus é, portanto, o grande restaurador, mas cada espírito tem o dever de permitir-se o trabalho de autorrenovação em favor da própria felicidade. A sua voz continua ecoando na acústica das almas. Vinde a mim e eu vos aliviarei. É necessário, porém, ir a ele, né? Então, essas povoações impenitentes, grandes e pequenas, encarnadas e desencarnadas, continuam a existir e continuam prisioneiras de suas mazelas. Ou seja, essas povoações cujo arrependimento não acontece, que continuam insistindo no erro, né? Elas são prisioneiras de suas mazelas. É doloroso admitir tal constatação, até mesmo no meio espírita, cujos postulados convocam continuamente os homens a se transformarem em pessoas melhores. Esse trecho aqui, ele, né, depois que eu assisti o estudo, a palestra, né, do Marcos da semana passada, eu olhei para isso aqui, eu falei, parece até que ele estava lendo o que eu estava escrevendo aqui, né? Os homens, o espiritismo, né? Ele continua ele convoca, né, continuamente os homens a se transformarem em pessoas melhores, a praticarem a verdadeira caridade, a não se manterem distanciados do Mestre Divino. Por quê? O risco espiritual de adiar o momento de aceitar o seu jugo amoroso é grave. Quer dizer, o risco que a gente corre ao adiar o momento de aceitar
o jugo amoroso de Jesus, quanto mais a gente adia, mais grave se torna para a gente, né? É isso aqui, bem dizer. O espírito Amélia Rodrigues ainda lembra-nos o convite que Jesus dirigiu àquelas cidades penitentes, né? E, por ecoar ao longo dos séculos, repercutem ainda muito fortemente portas adentro do íntimo do nosso ser. E diz ela: a hora é esta para a grande revolução pelo reino de Deus. Enquanto no mundo a criatura somente experimenta aflições, porque tudo a quanto se aferra, ou seja, tudo quanto ela se prende, é como se ela se ancorasse, lançasse a âncora, né? Aferrar é como se você fosse prender com ferro. Então, porque tudo a quanto se aferra é efêmero, é passageiro. Por isso que a criatura continua experimentando aflições. São passageiros os prazeres, o poder, a fortuna, a saúde, o próprio corpo. Essa ilusão de gozo, de satisfação, é geradora dos sofrimentos, em razão de quê? Da transitoriedade dele, ou seja, aquilo é passageiro, e de como passam todas as coisas, por mais sejam aguardadas. Quando chegam e começam a ser fruídas, ou seja, quando elas chegam e começam a ser utilizadas, usufruídas, né, já se encontram em deperecimento. Deperecimento é uma morte gradual, aquilo está se acabando, de passagem, deixando memórias, frustrações, ansiedades novas, amarguras. O homem, prudente e sábio, que pensa no amanhã, reserva-se bens duradouros, que lhe favorecem tranquilidade e repouso. Esses bens imorredouros são as ações do amor, que proporcionam a paz, o esforço para domar as paixões inferiores, que oferece a felicidade. Fez um silêncio oportuno a fim de facultar entendimento, reflexão aos ouvintes. Logo mais prosseguiu: eu vos convido a virdes comigo para a fundação da nova era que se instalará nos corações, modificando as estruturas atuais e instaurando o primado do amor. Isso está lá no livro Trigo de Deus. Espera aí, deixa eu passar aqui. E aí a gente passa para o final, né, desses versículos de 1 a 30 do capítulo 11 de Mateus. Jesus reafirma-se como o enviado celestial, o guia e modelo da humanidade terrestre. Então tá lá, vamos lá. No versículo 25, deixa eu tirar esse negócio aqui da frente. Versículo 25. Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Porque oculta, ele não está fazendo uma pergunta, ele está fazendo uma afirmação, tá? O porquê junto. Porque ocultaste estas coisas dos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Então, Jesus está ali primeiro falando com o Pai, né? Eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Continua Jesus. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, aí já está dizendo Jesus, né? Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Deus conhece o Filho, os filhos, todos nós. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho
e aquele a quem o Filho também quiser revelar as verdades. Tá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso. Aí Jesus está colocando, ó. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí Jesus diz, no futuro, então, encontrarão, né? É um verbo no futuro, conjugado no futuro, encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus aí está dizendo, o Pai, né, passou para ele aquilo que ele deveria revelar, e aquele que está cansado de carregar o seu fardo, acompanhar Jesus, porque com Jesus o jugo é suave e o fardo é leve. Então vamos lá entender esse finalzinho aí. Podemos ver duas ideias nesse trecho aí. Primeira ideia, Jesus deixa claro que o evangelho é revelado ao simples. Vamos voltar lá? Está lá, ó. Porque esse tempo, pois eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Então, tá aí a primeira ideia. O evangelho é revelado aos simples. E a segunda ideia é Jesus se colocando como mestre, com jugo suave e fardo leve. Seguir Jesus é diminuir o peso dos nossos problemas, das nossas aflições. O que Jesus quis dizer com ocultar aos sábios e revelar aos pequeninos? Deus não esconde as coisas aos sábios e aos entendidos. É o orgulho desses sábios e entendidos que não os deixa vê-las. Então, Deus não esconde nada de ninguém. Eles não conseguem ver porque o orgulho cobre a visão. Ao passo que os pequeninos, isto é, aqueles que são despidos de orgulho, de presunção, iluminados pela fé pura, que lhes concede uma segura intuição, assimilam facilmente as lições divinas e fazem delas caminho para a felicidade espiritual. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Doutos, né, na época, no significado bíblico, doutos são os eruditas, os intelectuais, aqueles instruídos, né? E os prudentes, aqueles que agem com prudência. Então, os mistérios ocultos, né, inclusive nessa passagem aí falando, os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, Allan Kardec faz uma ponderação muito útil que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 8. Diz assim, né? Eu coloquei o 7 porque é o versículo. Disse então Jesus, graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Então, vamos lá. No item 8. Pode parecer singular que Jesus renda graça a Deus. Pode parecer simples, né? Que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por ter escondido aos doutos e aos prudentes, que são mais aptos na aparência a compreendê-las, né? Justamente por serem pessoas mais cautelosas e instruídas, seriam mais aptos a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos,
os envaidecidos. Lembra lá, né? Do orgulho, acabou tampando a visão, não deixando perceber, ver as coisas. Envaidecidos do seu saber mundano, ou seja, cheios de si, né? Como se detivessem todo o conhecimento, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-as do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Ou seja, ajoelham, né? Diante de Deus, se colocam na condição de humildade, de humilhação. Então, tá aí, ó. Eles negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admitir, ou seja, admitir a existência de Deus. Então, Deus deixa a esses sábios, né, a esses doutos, as pesquisas dos segredos da terra, mas as do Espírito só revela aos simples e aos humildes que diante deles se colocam em condição de inferioridade. Não porque inferioridade no sentido pejorativo, de mesmo de render graças a Deus, que é, né, nosso Pai, que é o Criador. E nós somos as simples criaturas. Então, na avaliação de Jesus a respeito da humanidade, né? Então, tá aí, ó. Extensão, como eu já falei, a significativa extensão de tempo. Nós somos crianças espirituais, não devemos confundir, então, essa maturidade espiritual com progresso científico, tem relação também exatamente com essa passagem, e o espírito ainda permanece em terreno individual. Coletivamente, mesmo que adultos, o homem ainda é espiritualmente jovem. Esses últimos versículos do capítulo 11 de Mateus é um convite do Mestre para segui-lo em espírito e verdade, não simplesmente por meio de uma fé cega e dos rituais, né? Porque Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O crente, está lá no livro Fonte Viva, né? Psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, o crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar a verdade, já conseguimos ir? Né? Bem profunda aí para a nossa reflexão. E o que era, então, ir para Cristo? Está lá, o Cristo está nos convidando, está com um sorriso, está de braços abertos, nos chamando, está até movendo lá a imagem, né? O que é ir para Cristo? Georgia, você tem Oi? 20 você tem 10 minutos, tá? Já está terminando, acho que faltam mais uns 2 ou 3 slides, mas já está terminando. A ternura expressa no vinde a mim indica a possibilidade de nos libertarmos do peso das provações. É um apelo sincero que se assemelha às mãos estendidas, ao abraço fraterno, ao secar de lágrimas, à oferta de ombro amigo. É também manifestação de socorro, consolo e proteção. Criados, nós, né? Simples e ignorantes, optamos, contudo, em perambular pelos desvios que nos afastam do caminho do bem, a despeito das inúmeras oportunidades de elevação que nos são oferecidas. Qual é o jugo do Cristo? Qual é? É o jugo do amor, que educa e promove o ser humano. Sob sua tutela,
conhecemos e colocamos em prática a sua doutrina, que se resume na prática da caridade. Entretanto, agindo como espíritos rebeldes e imaturos, fugimos de sua assistência através das nossas ações infelizes. Essas ações podem ser contra nós próprios e contra o próximo. Qual é a minha maior dificuldade em caminhar com Jesus? Então, presta atenção nesse trecho que é muito interessante. Não existe na transcrição estímulo à falta de compromisso moral quando Jesus anuncia assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não está, né, nos estimulando a falta do nosso compromisso moral. Quando ele diz para a gente, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, é que ele é o modelo, ele é o exemplo. Mas ele não está dizendo, então você não precisa se preocupar com isso, é só olhar e aprender o que eu estou fazendo. Também Jesus não nos convida à ociosidade, não nos convida a ficarmos inertes, quando ele diz, encontrareis descanso para a vossa alma. Ele não está dizendo, ó, não precisa se preocupar com nada que você vai encontrar descanso para a vossa alma. Ou ainda, ele também não despreza o esforço do trabalho, do nosso trabalho, quando ele diz que o jugo é suave e que o fardo dele é leve. Então, olha só, Jesus não está dizendo para a gente ter falta de compromisso moral, Jesus não está dizendo para a gente ficar parado, inerte, ocioso, sem fazer nada, e muito menos Jesus está dizendo que a gente não deve se esforçar no trabalho. Recordemos que o processo de renovação no bem exige dedicação e persistência, obtido em geral à custa de suor e de lágrimas. Então, Jesus está dizendo, né, para aprender dele, que é humilde, manso, que é manso e humilde de coração. Jesus diz que encontraremos descansos para a nossa alma e ainda diz que, seguindo a ele, o jugo é suave e que o fardo é leve. Ele não está nos desestimulando o nosso compromisso. Está mostrando para a gente, ó, a gente tem que ter dedicação e persistência, né? Então, Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Em suma, de novo aquela pergunta. É muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já conseguimos ir? Tá? Divaldo Franco, o grande restaurador ainda, naquele capítulo 10, diz: e quanto tem olhos e ouvidos, mas apenas deles se utilizam para os interesses servis a que se entregam. Ainda buscam Jesus nos templos de fé a que recorrem, uma vez ou outra, mantendo a fantasia de merecer privilégios. Então, é isso. Temos olhos e ouvidos, mas apenas para os nossos interesses. E ainda buscamos Jesus dentro das igrejas, dentro dos templos, das casas espíritas, seja lá onde for, aquela ilusão de que a gente merece privilégios. Jesus, na qualidade de mestre e irmão maior, soube ajustar-se a nós, trazendo-nos o seu sublime exemplo de vida e fazendo reverberar em nosso íntimo, ou seja, repercutir em nosso íntimo, a sinfonia imortal do amor, que a semente plantada por esse excelso semeador cresça e se converta na árvore frondosa da fraternidade, sob cujos galhos possa toda a humanidade se reunir um dia. E aí antes da prece final, esse trechinho aí do livro Parnaso de Além Túmulo, eu achei muito interessante. Temos Jesus, de Abel Gomes. Desaba o velho mundo em treva densa. E a guerra,
como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista da luz da vida eterna. Então, terminamos aqui o nosso. Ai, peraí. O negócio ficou em cima da referência bibliográfica, né? Foi do Evangelho Redivivo, site da internet, essas obras aí também citadas. Então é isso. Terminamos o nosso tema 38, muito interessante, né? Bem Bem assim, explicado, sim. explicado. Acho que ficou fácil da gente entender as ideias principais desse capítulo 11, versículo de 1 ao 30, o que Jesus quis dizer em cada passagem desses, né, em cada trecho desse capítulo, dos versículos. Então, deixa eu stop Então, aqui. gente, ainda nós temos 3 minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma ideia? Não, ninguém? Quando eu comecei a ler o tema dentro do Evangelho Redivivo, eu falei, nossa, isso vai ser tão difícil de entender, mas depois que você começa a ler, É, vai ficando começa mais tranquilo. realmente né, captar a mensagem e vai sendo assim, você vai conseguindo enxergar claramente a proposta ali de Jesus, né, trazida por Mateus nesse capítulo. Muito interessante. Muito bom o estudo. Eu gostei. Eu, particularmente, gostei bastante de É gostoso, né, quando a gente fazer, tem, né? aumenta a visão da gente de A algumas gente coisas que a consegue gente entender exatamente, é, uns consegue, textos que a a gente gente. consegue ver, né? A proposta dele ali. Muita gente fugiu desse estudo porque acha que ele é difícil, mas na verdade a gente está trazendo tão mastigadinho, né? E a gente está aprendendo muito sobre o Evangelho, que é super importante. Exatamente. É um aprendizado mesmo. Né? E a Viu? Irânia, bem-vinda. Aproveitando já que você abriu até a câmera, Irânia, não quer fazer a nossa prece final com todo esse frio? Faço, faço sim, muito frio. Obrigada, tá muito Eu acho frio. Aí, até né? que eu não. Danado, né? No Bracuí, né? Nossa, Ai, aqui tá demais. Nossa, tá um gelo. umidade, né? É a umidade que incomoda, viu, Muito. Irânia? Que É quando um é mais vento frio. seco, né? E parece É, que está tudo muito gelado. A umidade incomoda muita úmido, né? gente, muito, Úmido. é. Esse aqui é mais. É, e os ossinhos da velha aqui não tá aguentando. Tá difícil, não tá fácil mesmo, não. É. Podemos fazer? Podemos, pode sim. Obrigada, Irânia. Então, aproveitando esse momento de união de pensamentos e de vibrações, vamos agradecer a querida irmã Meimei, que abre esta sala tão amorosamente para nos receber. Vamos agradecer a nossa irmã Georgia, que nos trouxe de modo tão claro, tão benéfico, todas essas passagens do Evangelho, tanta coisa que a gente antes não entendia, que agora ficou bem mais claro para nós. Nós agradecemos infinitamente esta oportunidade e rogamos ao nosso amado Mestre Senhor Jesus que abençoe-nos para que possamos, todas as vezes que nos for possível, estarmos junto a esse grupo, aproveitando esta oportunidade de aprendizado. Rogamos que nesse momento, todos nós que aqui nos encontramos e aqueles que por motivos diversos não poderão estar presentes, possamos receber
as bênçãos amorosas do Cristo para nos fortalecermos, para cada vez mais estarmos predispostos ao estudo e, mais do que isso, à prática de todos esses ensinamentos. Que o Senhor se faça presente em todos os corações, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Irânia. Oi, Eu tenho que Noêmia. agradecer. Quanto tempo, Noêmia, que a gente não te viu, né? Thelma. Então, gente, boa noite, Cleinha. Até na próxima terça. Lembrando que nessa quinta a gente tem a terapia presencial e a terapia online, tá bom, gente? É a última quinta do mês, a gente tem as duas terapias, tá bem? Também. Beijo. Ok. É. Boa Oi? noite, que Deus Boa abençoe a noite. todos.